Fala pessoal, beleza? Fazendo um vídeo aqui para mostrar os resultados mensais dos meus bots agora com stakes, que eu chamo assim de stakes de verdade. Então, esses bots aqui eu mexi no início desse mês, coloquei para rodar logo no primeiro dia de julho, porque eram os bots que eu tinha resultados mais antigos, que eram do início do mês de julho do ano passado. Então, no mês de julho do ano passado eu cometi um erro bem estúpido. Aliás, já cometi vários erros bastante estúpidos aqui com os bots, né? Mas esse aqui eu meio que desprezei os dados anteriores que eu tinha dos bots, em nome de acertos que eu tinha feito. E isso foi um erro muito grave, assim, que acabou, se eu posso dizer, assim, reduzindo a velocidade do avanço disso aqui, dos estudos e tal, mas pelo menos eu tive paciência para não aumentar muito o stake nem nada do tipo, e senão eu perderia a paciência de tudo, né? Então a minha ideia com esses resultados aqui é de fazer, peguei esses bots, fazer análise então de um ano, e eu queria encontrar então acertos que justificassem mudanças, né, determinados padrões lucrativos, de acordo com aquele outro vídeo lá que eu fiz também sobre a minha forma de abordar as análises. Eu expliquei num vídeo como eu tenho feito essas análises, que eu tenho procurado sempre duas estatísticas relevantes, dois padrões relevantes que se complementam, dois padrões relevantes que se repetem no mesmo acerto para poder fazer então a modificação do bot, né? Eu não faço mais aquele processo que eu comecei a chamar de ir atrás do head, que é a gente mudar uma estatística que está positiva e achar que só a mudança de um negocinho ali que está positivo, que deu lucro, é suficiente para o bot. Então mudei isso tudo. E agora tá aí, né? Resultados de um ano saíram essas operações. Então o bot do topo aqui nos dois grupos é o bot principal, o bot que trabalhou um ano, dá para ver pelo número de entradas, né? Então esse aqui é um Under 0,5 HT, que eu já falei dele demais e muito e muito e muito aqui, né? É um bot que é referência daqui do meu trabalho com layback. Acho que é o bot, provavelmente é o bot que mais me ensinou sobre como são os bots, como os bots funcionam. E bom, é um bot importante, né, nessa caminhada. E esse aqui é um under 4,5 do final de jogo, que é daquele famoso do Ricardo. Tem gente aí que tá até vendendo esse bot. Eu vi lá no, na loja do BF Bot Manager, eu vi uma configuração desse bot aqui também, lá na loja do BF Bot Manager. Só que aqui está em específico apenas o bot do mercado 4,5, que sempre foi o melhor mercado que teve, né? Então ele já estava com quase um ano completo aqui, e quando eu fiz as alterações lá no ano passado, em julho do ano passado, eu nem me lembro mais muito bem por que sobrou um bot de under 4,5 trabalhando o ano inteiro. É uma memória que eu já até não sei mais, assim, por que razão só o de 4,5 trabalhou. Não sei porque que eu apaguei o 2,5, o 3,5, já nem lembro mais. Mas tem, né, tem esses outros mercados que eu falei rodando também. Mas só que o único que tem um ano, que completou um ano no início de julho, é o de 4,5. Então, não lembro mais o que fiz. Então, eu fiz as minhas análises e eu queria, assim, pelo número de análises que eu fiz, encontrar os melhores padrões e a partir daí fazer diferentes bots com stakes específicas, que seriam stakes de R$ 25 então cada bot aqui dos três aqui da sequência, cada um trabalhando com 25. Eu tinha feito 4, então tinha ficado cada um com um stake de 100. Só que depois eu dei uma olhada melhor e dois que eu tinha feito, um no grupo de cima e outro no grupo de baixo, estavam muito redundantes, assim, não tinha muito sentido o que eu estava tentando fazer ali.
Eu acabei deletando e ficando só com 3 mesmo, então, de cada um. Isso foi logo lá na primeira semana mesmo. Não, eles estavam até em green, né? Quando eu apaguei. Aliás, tá tudo aqui em green, né? O red não foi preocupação esse mês com esses grupos aqui. Então, o bot de 0,5 HT, eu fiz até um vídeo sobre ele há uns tempos atrás, sobre a coisa do bot ter ou não época para funcionar. Esse bot aqui tem um padrão super interessante. Então, isso aqui, esse início aqui ele no início de julho do ano passado, julho de 2022, eu achava que esse bot estava pronto, que era só ganhar dinheiro pelo resultado que ele teve nos primeiros 6 meses do ano. E aí ele desceu ladeira abaixo. E aí ele bate aqui esse mínimo aqui no dia 28, não, 24, 18, acho que é 18 de dezembro. Ele chega nesse mínimo aqui, que se eu não me engano é menos R$ 44. Depois, então, do dia 18 de dezembro, ele bate nesse topo aqui de novo, ele chega até a ficar positivo num pequeno momento aqui, que é o final do mês de fevereiro. Depois do mês de fevereiro ele desce de novo aqui até o fim do mês de maio, se eu não me engano. Não, até a metade do mês de abril isso aqui. Depois da metade do mês de abril ele começa a subir, vem subindo, fica positivo, aí aqui já são os meses de junho e julho. Ele fica positivo aqui, depois dá uma variada, principalmente com os jogos amistosos. O resultado que ele teve ano passado nessa época foi muito bom nos jogos amistosos, e esse ano ele teve um resultado muito ruim nos jogos amistosos. Então ele desce, sobe ali, e aqui agora tá numa bad run bem acentuada aqui, né? Desceu bastante aqui e não é. E não sei para onde ele vai parar, né? Se ele vai melhorar, se ele vai ter lucro, eu não sei dizer, mas ele vai continuar aqui porque ele já está com essa base de um ano de trabalho. E aí, ano que vem, nessa mesma época, eu vou analisar de novo como foi esse segundo ano e vou comparar com o primeiro ano. Então, ganhando dinheiro, perdendo dinheiro, indo para o red, ele vai continuar trabalhando aqui da mesma forma mais um ano. Então, qual foi o primeiro acerto que eu tirei dele? Foi um acerto aqui com 3 variáveis diferentes, que é da variável da época do ano. Então, eu mostrei ali no resultado, né, que neste período, então, de agosto em diante, até dezembro, ele não funciona bem. Então, eu removi a época, a primeira parte, né, da época. Então, esse aqui é um acerto para ele trabalhar apenas de janeiro até julho. A outra variável que tem aqui é a odd da casa, que é determinante nesse bot aqui. É o acerto mais significativo que esse bot tem. É a odd do time da casa, a odd no caso do Match Odds, mais o minuto da entrada. Então esse é o primeiro acerto. O segundo acerto que eu tirei também é um acerto de época, mais a odd do time da casa no Match Odds. E o terceiro acerto que eu tirei é apenas a odd da casa mais o minuto de entrada no jogo. Então, estes 2 bots aqui de época, eles já vão parar de trabalhar hoje. É chato, né? Pensar nisso, mas é o que os dados mandaram fazer, né? Então, esses 2 bots aqui vão parar de trabalhar hoje. Você vê que um fez 9 entradas, outro fez 19 entradas, enquanto o bot sem acerto fez 28, então dá para perceber que é bastante significativo os acertos, que reduziu bastante o volume das entradas. E esse aqui vai funcionar o ano inteiro, apenas então com os acertos de odd da casa e minuto. Vai saber o que vai dar nisso aqui, trabalhando aí de agosto até dezembro, mas os dados mostraram ali uma variância muito grande, então, nesse período, para esse acerto aqui.
A variância assim, um sobe e desce de 6 heads em sequência, depois 4 greens em sequência, voltando pro positivo, mas ficou lucrativo no final ainda, né? Considerando o período de agosto até dezembro. Então esses dois aqui param de trabalhar hoje e esse aqui segue trabalhando então o ano inteiro. E esses dois aqui voltam a funcionar em janeiro de 2024 apenas. Né? Pegaram até uma gordurinha boa aqui, já paga aí umas 3, mais de 3, né, mensalidade do bot aqui, né, que é R$ 69, o plano ilimitado. Inclusive, essa é uma coisa que eu tô começando aí agora a adotar, agora que eu tô trabalhando sério, né, com isso aqui, que é o fato de achar que meus bots têm que pagar a mensalidade do programa e tem que pagar também um pouco da conta de luz que é necessária aqui. É claro que os meus nem gastam tanta luz assim, porque eles estão trabalhando num notebook velho, fraquinho, então não tem nem muito problema em relação à conta de luz, mas eu calculo que pelo menos aí uns R$ 10 da conta de luz eles têm que pagar também. Então, esses aqui já pagaram aí uns 3 meses de mensalidade do bot, de conta de luz, e vamos ver se a coisa continua bem, né? O Under 2,5, então, não foi um bot que esteve em red. 2,5 que eu falei, né? O Under 4,5 não foi aqui um bot que esteve em red. Então, ele trabalhou muito bem ali no mês de julho e agosto. Então, ele chega aqui nesse primeiro topo aqui, na metade de setembro. Depois da metade de setembro até novembro, ele não vai para lugar nenhum, né? Fica aqui nessa trocação. Pega aqui uma descida bem acentuada e aqui é mais ou menos a virada do ano. Uns poucos jogos que teve no mês de dezembro e dá essa subida direta aqui até o fim de fevereiro. E aí depois do fim de fevereiro é só ladeira abaixo, né? Uma quantidade de heads que parece que não ia parar nunca mais. Aí aqui no finalzinho aqui ele já está fazendo a curva ali no final de maio, com os campeonatos europeus terminando. E depois ali então junho e julho ele faz a volta para cima de novo aqui. E tá aí agora num green nos últimos meses. Então eu tirei também aqui. Não, daqui eu tirei apenas 2 acertos. Esse aqui, esse primeiro aqui, é o bot que eu chamo de ampliação. Então ele é só uma repetição do bot de cima, que vai continuar funcionando. Como ele foi lucrativo sem a necessidade de nenhuma como eu posso dizer, de nenhum acerto, né? Como a ideia principal já era lucrativa, eu fiz simplesmente uma cópia e coloquei para trabalhar aqui. Então, fez 21 entradas esse mês, essa cópia, bate direitinho com o de cima ali, e teve aí um red, né, e 20 greens. Então, aqui, os amigos dele de baixo, né, por outro lado, receberam acertos. Então, esse primeiro aqui trabalha, então, com a época do ano, com a odd do mercado 2,5 pré-live, que é a grande odd determinante desse bot aqui, mais o minuto de entrada. Engraçado, esse bot aqui trabalha apenas num espaço de entrada de 2 minutos, e a diferença que tem nele entrando 1 minuto e no outro é uma coisa absurda. Assim. Então, eu fiz aqui o acerto, desse acerto do minuto também. Fez aí 14 entradas esse mês e não teve nenhum head. E aqui um outro acerto dele, então, trabalhando com base na odd do over 2,5, mais 1 minuto também de entrada, e esse é feito aqui então para trabalhar o ano inteiro. É um acerto para trabalhar o ano inteiro, enquanto esse outro aqui é um acerto para se trabalhar do mês de junho até o final de fevereiro. Então, de junho a fevereiro esse bot aqui vai trabalhar, no final de fevereiro, né, 28 de fevereiro ou 29, dependendo do ano, para de trabalhar e só volta a trabalhar então em junho. Você vê aqui que ele fez até um número
interessante de entradas. Ele fez 2/3 das entradas do bot sem acerto nenhum. Então foi aí um mês interessante, né? Eu achei interessante o que aconteceu. E eu não tinha assim ideia, né, de como seria isso aqui com relação à liquidez. Então, a terceira e última coisa que eu vou falar aqui é sobre a liquidez. O que eu estou tentando agora fazer, né? Aí você pode pensar, pô, por que você colocou para trabalhar com R$ 25? Por que você não colocou para trabalhar com 100 logo de uma vez, com 200 logo de uma vez? E é o desafio da liquidez, que eu já falei aqui centenas de vezes. Tem gente aí que ignora essa informação. Tem gente que está trabalhando, investindo a vida em estudos em determinados bots, que são bots que não têm condições nem de pagar a mensalidade do software. Tem mercado que não tem dinheiro, né? Tem mercado que você não vai conseguir colocar determinadas stakes. Então, nesse aqui eu não tive problema, no under final de jogo eu não tive problema, não tive nenhum problema, nenhuma situação de stake a menos sendo correspondido no jogo, todos eles entraram corretamente, mas aqui nesse aqui de under HT, aqui o problema realmente apareceu, né? Então, aqui, por exemplo, aqui, a gente tem um green aqui que não correspondeu a stake total, né? Correspondeu aqui, se foi lucro de 15, correspondeu 7 alguma coisa ali do total. Aqui a gente tem outro green que também não correspondeu completamente. A gente vê que quando corresponde completamente, o lucro é de 40, em torno de R$ 40. Então a gente tem aqui, né, um de 15, um de 23. E olha esse outro aqui, 3,81, um amistoso aí do PSG. Então a gente percebe aqui que nós tivemos 3 greens, né? 1, 2 e 3 aqui, 3 greens, que a gente não lucrou a stake toda, a gente não conseguiu entrar com a stake toda, mas aí no jogo de tomar o head, que foi aqui na Noruega, a gente entrou com a stake toda. Então tem um negócio aí complicado, que é essa tal dessa liquidez. Acho que tem outra aqui que tá pior ainda, que eu acho que é esse aqui. Que olha aqui, a sorte é que pelo menos foi head, né? Olha aqui, conseguiu entrar com 80 centavos no Peru. Tem alguns heads aqui também que ele não entrou com tudo, ou não. Não, é isso mesmo. Qual que é o que tá com mais head? É esse aqui então? É esse aqui, ó. Um aqui na Finlândia, que entrou com R$ 3 só. Aqui entrou com R$ 5 só. Esse aqui deu até bastante sorte, né? Ele consegue entrar com tudo nos jogos que deram green e acaba entrando com menos justamente nos jogos que deram red. E entrou ali com entrou com 11,52 nesse amistoso aqui também. Então, parece que acabou, mas não acabou na verdade, né? Então, eu estou passando agora para outro estágio, é o que está acontecendo. Estou passando para um segundo estágio desse estudo e dessas coisas aqui, que é agora saber o que eu posso colocar nesse mercado, né? Porque se chegar um momento no qual esse dinheiro sumir desses mercados e eu não conseguir entrar, não adianta ter um bot que é mais lucrativo naquele período, justamente naquele período, porque eu vou trabalhar com o bot com R$ 2 para sempre? Será que isso vale a pena? Talvez valha a pena se eu tiver uma grande quantidade de bots que consigam trabalhar com R$ 2, né? Mas é uma coisa que agora eu vou ter que colocar na ponta do lápis, e eu quero que esses bots sejam então capazes, né, de mês a mês de eu chegar aqui, olhar e ver, ó, tá pagando a mensalidade, que é R$ 69, e tá pagando mais uns R$ 10 extra aí, que é para conta de luz. Então R$ 80 por mês, aí no mínimo. Então, se for considerar isso, ele já pagou aí mais de 4 meses, né? E vamos ver o que acontece então na sequência aí, até o ano que vem. Se eu achar que tá ficando interessante os resultados,
Eu trago um pouco mais sobre eles daqui a 2 meses, né? Para a gente fazer um acompanhamento aí. É interessante para a gente ver que esse estudo vale a pena mesmo, né? Que parece que realmente tem um caminho para conseguir ganhar uma grana com esses bots e aí vamos vendo aí, vamos acompanhando. Então é isso aí, um abraço e até a próxima.